Então, primeiramente, boa tarde a todos. Aí quem fala é Leonardo. Bem-vindos a mais uma palestra desse ciclo que nós estamos fazendo aqui durante a semana da COP27, né? Neste momento, líderes do Estado estão reunidos no Egito para discutir políticas públicas voltadas ao tema de mudanças climáticas, né? A sociedade civil também tem um momento de se manifestar, propor soluções, discutir problemas, né? E, para estimular esse debate, o Instituto Maior de Tecnologia, juntamente com o programa de pós-graduação da faculdade, propuseram esse ciclo de eventos, né? A nossa proposta é que a gente converse com especialistas, a maioria fora da engenharia, né, ou dos domínios do Instituto Maior de Tecnologia, para ampliar o debate, né? Ampliar o espaço de debate, trazer novas perspectivas e que agreguem tanto ao nosso conhecimento quanto também ao deles, né? Porque é uma troca, sempre é uma troca, até porque a questão ambiental é um assunto transversal, né? Hoje, agora, nós estamos com uma convidada ilustre, a Yara Scheffer Novelli. Falei certo o seu sobrenome, Yara? Alô? Perfeito. É professora sênior no Instituto Oceanográfico da USP, uma pessoa incrível que eu já tive a oportunidade de conhecer aí por intermédio do meu orientador da, da Escola Politécnica, né? Ela tem uma carreira longa aí estudando manguezais, talvez seja uma das maiores especialistas no tema de manguezais aqui no Brasil. Mas seus conhecimentos transcendem, acho que, tanto os manguezais quanto a oceanografia, né? Ela tem uma formação em História Natural pela UFRJ. Hoje ela vai falar, então, sobre até uma abrangência maior do que simplesmente ecossistemas costeiros. E, além da sua valorosa carreira acadêmica, a professora Yara também tem uma participação muito ativa na sociedade civil, com organizações não governamentais, é uma das fundadoras do Instituto Bioma Brasil, uma organização maravilhosa que presta um serviço excelente aí com comunidades, principalmente da região costeira, né, Yara? Sim. Isso. Voltado mais para a região costeira, para desenvolvimento de trabalhos, conscientização e também produção de pesquisa, enfim, ela vai ter E oportunidade de trabalho falar. com as comunidades naturais da zona costeira. Então, e é um serviço essencial. Você pode ter a oportunidade de falar até um pouco mais sobre o Instituto. E é um prazer recebê-la. Muito obrigado por ter aceito o convite. Eu que agradeço a oportunidade de conversar com engenheiros civis. Não é Na, um fato muito comum. na verdade, aqui o público é até mais amplo que engenharia civil, viu, Yara? Aqui são engenharias aqui, elétrica, mecânica, todo o instituto aqui, também pessoas da administração. Então, vai ser um público bem amplo. Acho que Meu genro é engenheiro civil aí da Mauá, pela Mauá. você comentou comigo, ele é formado pela elétrica, Exato. né? É, legal. Bom, então fique à vontade. Quando quiser começar, Yara, está com Muito você a bem, palavra. muito bem. Eu só devo falar sobre o título que nós demos à apresentação. Acabou sendo um título muito abrangente e que não ia dar tempo para falar nem em um dia, ia precisar um curso de semestre. Então, nós fomos concentrando, enxugando, e eu resolvi, então, fazer com uns 3 slides, 3 ou 4, uma apresentação das mudanças do clima em termos de processos. E depois eu vou para um estudo de caso. Então, o Brasil está no cenário mudanças do clima, os biomas brasileiros, e o estado de São Paulo como o nosso ponto focal para esse estudo de caso. Então, nas mudanças do clima, então, processos mais básicos, mais elementares, a circulação atmosférica. Da circulação atmosférica, nós tiramos calor, frio, chuvas, transporte de vapor d'água e os eventos extremos, que são, inclusive, dependentes da relação ar-mar, superfície do mar, superfície aérea e superfície terrestre e superfície aérea. Então, está tudo conectado, tudo interligado. Problema, todos os processos de desmatamento,
queimadas, ventanias, produção de chuva, evapotranspiração, evaporação do mar, tudo isso está aí, nessa incrível célula de Hadley, que representa esses grandes processos de circulação atmosférica. Um outro grande processo, que é decorrente do primeiro, são as temperaturas, o aumento térmico, com o aumento da produção de gases de efeito estufa, o CO2, o metano e outros gases que não alteram tanto. O metano é o pior. Depois vem o CO2, que é o mais comum de ser eliminado para a atmosfera. E aí nós temos uma previsão, uma estimativa, um cenário para 2050 das temperaturas no Brasil. E aí nós temos as 6 regiões dos nossos biomas, mostrando que Centro-Oeste e Norte são as regiões que mais vão sofrer e já estão assinalando esse sofrimento para um cenário até 2050. Agora, muito interessante, dentro desses processos, o processo eleitoral. Olha aí o processo eleitoral que repete o nosso cenário. Em azul foram os votos no Bolsonaro, em vermelho os votos no Lula. Olha os votos do Bolsonaro, onde as regiões que estão previstas os maiores aumentos térmicos no nosso Brasil. São processos, são processos. E aqui a fala do Antônio Guterres, o secretário-geral da ONU, no domingo, quando na abertura da COP27, sobre as mudanças de clima, quando ele disse com todas as letras que nós estamos numa estrada para o inferno, pisando fundo no acelerador. Esta é a previsão muito concreta do secretário-geral da ONU, analisando todos os relatórios do IPCC, todos os cenários, as análises, até as análises mais básicas, sem grandes exageros. Nós estamos numa encruzilhada bastante séria. E agora eu vou começar o nosso estudo de caso. Vou levar esses processos para uma região do litoral brasileiro, região sudeste, uma região que temos aqui no estado de São Paulo, no litoral, que é a Baixada Santista. E eu vou tratar com vocês das pegadas ecológicas dos humanos, as pegadas que os humanos já deixaram até agora na zona costeira da Baixada Santista. Então, nós temos as primeiras pegadas, já vêm da distribuição dos rios voadores, que nascem lá na região norte, a partir da evaporação do mar na faixa equatorial, passando por cima da cobertura vegetal da Amazônia, recebendo vapor d'água da transpiração da mata, das árvores, e fazendo circular com os ventos alísios, que levam essa grande massa de vapor d'água, esbarram nos contrafortes dos Andes e são refletidos novamente para dentro do terreno brasileiro e revertem-se em chuvas, sustentando toda a agricultura no centro-oeste. E essas grandes massas de vapor d'água vêm sendo distribuídas e acumuladas no aquífero Guarani, no aquífero Bauru, chegam a São Paulo. Nós temos várias manifestações da chegada dessas massas de umidade que vêm desde a Amazônia até nós, e ainda um ramal vai levar a umidade para todo o cone sul do continente da América do Sul. Então, nós temos aí, tudo está ligado, tudo está conectado, nada ocorre independente
dos outros processos. Então, nessa primeira parte da apresentação, vai ser essa sobre a pegada humana na Baixada Santista. Então, nós temos esse quadro maravilhoso, pintado no dia da concepção do mundo, que já tem 120 mil anos, essa formação geológica da Baixada Santista, e temos a oportunidade de imagens olhando verticalmente para essa formação terrena da Baixada Santista, com o nosso conjunto, né, o Santista, as ilhas, né, o arquipélago Santista Vicentino, a Ilha do Guarujá e o restante da planície costeira que vai em direção ao norte até Bertioga, em direção ao sul até Itanhaém. Essa região foi mapeada por geólogos, mostrando tudo que está em amarelo é um terreno bem recente, é o Holoceno, principalmente arenoso. Principalmente é arenoso. E o terreno representado aqui em vermelho é o pré-cambriano, é cristalino. É um terreno bem antigo, uma formação pré-cambriana, antes do período cambriano, e é tudo cristalino, e forma, inclusive, o contraforte da Serra do Mar, esse terreno rochoso. Esse nosso cenário, esse nosso teatro de operações, já mostra as primeiras pegadas aqui, que é a construção da Cozipa, a antiga Cozipa, e a abertura de canais para navegação e o porto da Cozipa. Já são pegadas, vocês devem ver aqui no cantinho, nem sempre a pegada coube no canto direito superior, mas às vezes eu coloquei no outro cantinho de acordo com a figura que eu estou mostrando. Temos aí um detalhe do porto da Cozipa. Isso é Cubatão, que já foi na década de 70 o Vale da Morte, né? Era conhecido. E, quando foi instalado na década de 50, todo esse parque industrial, faltavam mais informações. Não é que eles foram perversos de aí implantar um polo industrial, é que os conhecimentos à época não deram para ter o cenário da década de 70 e mais adiante. Então, falava-se até em chuva ácida, e não é, são chuvas básicas que ocorrem nessa região e promovem a morte da cobertura vegetal das encostas da escarpa da Serra do Mar. 2003 já tinha grande preocupação com as dragagens do canal de acesso, canal de Piaçaguera, de acesso à Cozipa, ao porto da Cozipa, porque o material que tem no fundo, ele tem a lista completa, a lista periódica completa dos elementos. Tudo que vocês algum dia tiveram que decorar na lista periódica, tem lá no fundo dessa região. Parece um colóide mal cheiroso, com o resto de tudo que vocês podem imaginar. Fomos convidados pelo Ministério Público Federal da Baixada Santista a fazer uma avaliação dos impactos de dragagem do canal da Piaçaguera. Nós juntamos uma equipe multidisciplinar, inclusive com o professor Quinitiro, do Instituto de Geociências, e fizemos uma grande equipe e trabalhamos não só com a dragagem do canal de Piaçaguera, mas os efeitos dessa dragagem e o porquê dessa dragagem. Então, nós fomos ampliando círculos concêntricos e chegamos até a existência dos complexos metropolitanos expandidos, São Paulo, Sorocaba, Campinas, São José dos Campos e a Baixada Santista, complexos metropolitanos expandidos. E, à época, já tinham decidido, Baixada Santista tem vocação portuária. Eu dizia já à época, quem decidiu que Baixada Santista tem vocação de cloaca? Resolveram os outros 4 grandes
áreas metropolitanas, disseram Baixada Santista, vocação portuária, e que seja. E eu não concordo com isso. Mas o continuado dessas ações progressivas em cima de uma área declarada de vocação portuária, e nós aqui temos o canal de Piaçaguera, que vai ter conexão com o canal do Porto de Santos, e já vemos aqui a cava tóxica, a cava de deposição aquática, que é algo mais recente, mas a dragagem e o desvio do curso natural do Rio Cubatão, como o Rio Cubatão lançava muito material que trazia da drenagem terrestre, eles simplesmente redragaram o curso do Rio Cubatão e fizeram ele jogar os detritos para outro lado, lá para o lado do Casqueiro, para não atrapalhar, não encher essa calha e não exigir dragagens tão frequentes. Isso tudo é pegada, gente. Fomos deixando nossas marcas. Aqui um detalhe desse que chamam lixão químico tóxico submarino no estuário, que é essa cava subaquática. Isso é uma das grandes barbaridades deste século. Realmente, eu tenho dificuldade de entender a mente que conseguiu cavar num solo totalmente inconsistente, não consolidado, um buraco para jogar coisa mais contaminada dentro. Eu não sei qual era a previsão astrológica para isso. Problema da dragagem. As dragagens, onde vai jogar isso? Pela lei, não pode jogar em ambiente menos poluído que o produto que está sendo lançado. Então, onde vai lançar? Lá fora. Lá fora. Para as correntes marinhas darem um jeito nesse material. Mas nem sempre são lançados tão lá fora. Nem sempre. E nem sempre foram lançados tão lá fora. Aí eu faço um trabalho aqui de ecologia histórica. Eu vou trazendo, acoplando o que eu tenho de registros históricos, registros fotográficos, textos, narrativas, com o que eu estou vendo hoje em dia. Então, o primeiro deles é deixar bem claro, nós estamos indo desde os contrafortes, a escarpa da Serra do Mar, até a Ilha do Guarujá, aqui a parte costeira. Aqui está a Baía de Santos, estuário de Santos, o canal do estuário de Santos, e aqui a região do Cubatão, da Cozipa. Vocação portuária. E aí, gente? Vamos assumir isso? Alguém tem que defender esse nosso pedaço de terreno. Vejam aqui o início da construção da Anchieta. Nós tínhamos a Anchieta, tínhamos o caminho do mar, bem da calçada do Lorena, foi aumentando, tal, a estrada do Caminhos do Mar, e aí vem a Anchieta, que começou a produzir as suas escares, as suas marcas na Serra do Mar. E começaram os escorregamentos. Meses de verão, alta pluviosidade, não é novidade. Mais aterros. Formação de Cubatão. Aqui é uma foto da revista Life de 1947. Então, a gente vê que tem tempo. O trabalho foi sendo feito. Trabalho de aterros. Aqui, já mostrando a Ilha Barnabé, aqui com o porto da Embraporte. Esse é recente, é do século XXI. Tudo isso daqui, grande área de manguezal e um grande aterro aqui na frente. Isso, expansão portuária. Como é que conseguiram aterrar manguezal? Utilidade pública. O porto é de utilidade pública, então pode aterrar. Árvores de mangue com esse diâmetro, eu vi, com esses olhos que a terra há de comer. Os lixões, mais gente come, mais gente descome.
Você descome, produz resíduos. Os resíduos têm que ir para algum lugar. Os resíduos são acumulados lá na Baixada Santista. Onde vai morar tanta gente? Ora, no manguezal. É gente com menos capacidade de renda, então eles se ajeitam em qualquer lugar, a vocação é porto, então eles vão invadindo as áreas de manguezal que não têm vocação para serem aterradas, porque o substrato, o solo, é muito ácido. Então, há uma dificuldade muito grande de colocar encanamentos de ferro. E encanamentos de cerâmica, eles rompem com todo o movimento de recalque dos aterros. Então, acaba uma grande mixórdia com tudo misturado e as casas em cima de palafitas para conseguirem se livrar um pouco do assédio das marés, porque as marés estão aí, a gente não pode fazer nada. Olha o lixo, gente, que coisa mais salubre. Então, problema de insalubridade, mosquitos, doenças, vetores, certo? Está tudo aí, nossas pegadas. E agora, um pouco antes das eleições, houve esse Parque das Palafitas, o lançamento desse projeto de não deixar mais nenhum palafitado, isso é, palafitas de luxo, serem feitas nas áreas com um final projetado para 2024. Imagine, prédios de 3 andares numa área de recalque. Então, e algumas unidades sobre a água. Isso deve ser muito mediterrâneo, talvez. Aqui, 1540, gente, nós já tínhamos a Ilha Barnabé, que nós vimos como é que ela já está hoje em dia e aonde está instalada a Embraporte. O porto, olhando da Ilha Barnabé em direção a Santos, a área da Lamoa. Então, aí chamava Ilha Mirim, depois Ilha Pequena, depois a Ilha de Brás Cubas, que era o nome do proprietário da ilha, em 1540, e aí foram. E esse é um cartão postal daquela área. Já em 1950, 1940, 50, já a ilha passa a ser conhecida como Ilha do Carvalho, isso no século XIX, 1800 e caralhada. E o Barnabé Francisco Vaz de Carvalhais, o nome que a ilha ficou até hoje conhecida como Ilha Barnabé. Já em 1930 começa a chegada dos grandes depósitos para granéis líquidos, que são produtos químicos inflamáveis. Então, a gente vê que na década de 1930 começa a utilização da Ilha Barnabé, tão próximo de Santos, com os primeiros tanques para depósito de granéis líquidos. 1931, mais um bocadinho. 1960, olha, já está sendo populada com os depósitos de granéis líquidos. Um perigo, uma explosão. E hoje em dia é a ilha, numa área costeira, com o maior volume de granéis líquidos acumulados por superfície da ilha. Então, isso é o que nós temos hoje em dia. Aqui, já uma visão de 1991, quando nós temos a Ilha Barnabé, o Largo de Santa Rita e os manguezais. E aqui a futura Embraporte. Então, em 1991, a gente já tem aí o cenário marcado, o que vai aumentar em função do tempo. E aqui a gente já faz, isso passa de 2000 para cá, nós já temos a Barnabé, Embraporte, olha que bonita ela está hoje em dia, foto bonita essa. E aqui a Embraporte, de utilidade pública, é de um consórcio chinês, se não estou equivocada, se ainda não venderam. E quando começa a dar confusão, eles vendem. E aqui vamos passar agora para o complemento da Baixada Santista, que é o canal de Bertioga. E aqui nós temos uma foto
incrível, com profundidade de campo, mostrando todo o anteparo, todo o nosso cenário de fundo do nosso teatro de operações. E o manguezal, que domina a paisagem das margens do canal de Bertioga, ou melhor, dominava. Então, já bem antes dos europeus chegarem aqui, com 4.000 anos atrás, a gente já tem registros dos sambaqueiros, os povos que viviam do material de conchas, peixes, e viviam na zona costeira, sem formar núcleos fixos, mas, de acordo com o regime, durante o ano, eles ou plantavam, ou pescavam, ou colhiam os mariscos. Como documento, a gente ainda tem o Parque Ecológico Cutia-Pará, e no canal de Bertioga e na Ilha Bertiana temos elementos que nos remetem a esse tempo. Então, nós temos aqui o Sambaqui do Curumaú, que fica no canal da Bertioga, imaginem, 100 metros de largura e 31 metros de altura, de material de conchas e restos de crustáceos, de caranguejo, e com uma datação de 5.000 anos antes do atual. Quer dizer, são riquezas, isso é patrimônio natural, isso é patrimônio nosso. Aí chegamos na década de 70, gente, a construção da Rio Santos, tudo em nome do crescimento, né? E temos aqui uma placa muito sui generis, que a passagem, que a rodovia Rio Santos está em construção, e o trânsito vai por conta e risco dos usuários. Isso é de uma vidência fantástica. Aqui tem um DKV VMAG, uma VMAGete, daqueles anos 70. Mas, veja, a rodovia está em construção, o trânsito é por conta e risco do usuário. Então, está dito, está declarado. Então, aqui nós temos o traçado de hoje em dia dessa rodovia Rio Santos, que foi grandemente, como chama? Quando jogou... Recalcada? Aterrada. Aterrada. Calque. Quem anda por lá vê que tem uns buracos, aí sobe de um lado, aí desce do outro. Recalque é o que não falta. Por quê? Aterraram sem prever a comunicação para passagem de água. Então, a água que vem da Mata Atlântica, da Serra do Mar, passa e vai em direção aqui ao canal de Bertioga. Só que a estrada aterrou sem deixar tubulões para manter a circulação dessa água. Então, acontece um recalque todo sem um planejamento. Nós tivemos aqui, ainda durante a construção, 1983, com a explosão para romper blocos de terreno da Serra do Pré-Cambriano, também rompeu o duto da Petrobras que passava por aqui, vindo de São Sebastião até Cubatão. Ao romper esse duto, por 9 horas vazou óleo que pegou aqui o curso desse rio Tia Maria e o rio Iriri e chegou até o canal de Bertioga e foi distribuído por 100 quilômetros de linha de costa. Foram 3 milhões de litros de óleo cru do tipo Carmópolis. Até hoje, nesse manguezal, isso aqui é tudo manguezal, até hoje, nesse manguezal, nós temos óleo afundado por baixo de todo o material vivo, toda a matéria orgânica que morreu em decorrência do contato com esse óleo. Esse aqui é um sumário do rompimento do duto pela rocha que rompeu o duto que estava enterrado. Esse é o óleo, isso daqui é 1984, como ficaram as árvores de mangue inundadas pelo óleo na maré cheia, os caramujos que não morreram ainda continuavam andando. Isso daqui foi dia 21 de dezembro
de 1983, as folhas totalmente deformadas 10 anos depois desse derramamento, e aqui o ânimo da equipe do Laboratório Bioma, de Bioecologia de Manguezais, medindo o índice de área foliar, quando vimos que estavam todas as folhas deformadas. E aqui eu não sei, eu espero que a assistência esteja vendo completo, eu não vejo porque nós estamos aqui na frente, mas aqui mostra o óleo, que quando a gente tira um testemunho do sedimento, o óleo brota e aflora. Temos aqui outras pegadas dos seres humanos no canal de Bertioga. Temos aqui um derramamento que foi no canal de Santos, em 1984, e aqui também chegou material desse derramamento na região conhecida como Monte Cabrão, que é uma das extremidades da ponte da Piaçaguera-Guarujá, né, que é a Piaçaguera-Guarujá. Aqui é o entroncamento que vai para Santos Rio, e aqui é o entroncamento que vai para o Guarujá. Então, e aqui é a base aérea de Santos, que fica no Guarujá. Esse é um detalhe desse derramamento de 1984, que atingiu toda uma região de gramíneas, e em um ano elas trocam tudo e, aparentemente, só o que entrou no sedimento é que fica ainda impactando, intoxicando a área. E aqui é a área de manguezal, ali do Monte Cabrão, após o derramamento que matou todas as árvores de mangue. Temos também, mais adiante, aqui o canal da Bertioga, o rio Itapanhaú, que vem desde o Planalto de São Paulo, que agora é vítima de uma transposição, e aqui tudo esse manguezal, em 1986, ele foi autorizado o desmatamento de 23 hectares para fazer uma marina. E quem autorizou disse que era um mato que podia, já tinha o Código Antigo, o Código Florestal, de 1965, inclusive o de 2012, diz que manguezal é área de preservação permanente. Aqui, como área de preservação permanente, não poderia virar uma marina, mas como mato. Mas no mapa onde foi autorizado o desmatamento, está escrito M, e na legenda M igual mangue. Mas algum problema houve. Então, tivemos toda essa área. E aqui uma sequência. Eu, como perita judicial, eu fui perita do derramamento no Iriri, fui perita aqui nesse desmatamento de 1986, fui perita nesse outro desmatamento para outra marina. Aqui o que sobrou, vocês podem ver todo o desmatamento, aqui sobrou um canal de maré, e essa parte daqui isso chama cortina verde, e os 23 hectares estavam atrás dessa cortina verde. Isso foi deixado para enganar a trouxa. Mas aí nós, como peritos judiciais, fomos lá e vimos que por trás estava tudo desmatado. E isso tudo, gente, como perito judicial, eu tinha que ir lá com proteção policial. Com proteção policial, porque o pessoal que havia sido pago e contratado para fazer o desmatamento do manguezal queria receber. Como foi embargado pelo Ministério Público, eles iam ficar sem receber. Quem era culpada? Eu, a perita. Aqui um outro lugar bastante interessante, a Marina Guarujá, dos Badra, era dos Badra. Isso vocês devem conhecer, a Marina Guarujá, que quando você sai da área marinha da ilha do Guarujá e cruza em direção ao canal de Bertioga, essa marina é bem grande, bem sinalizada, havia cassinos para jogo aí dentro e casas belíssimas, cujas garagens são garagens de lancha. Então, as lanchas são abrigadas na frente do quintal de cada uma dessas mansões. Em 1991, eu fui chamada
pela então Secretaria de Meio Ambiente para fazer uma perícia e sobre essa área que a Marina Guarujá estava dragando esse canal para construir mais uma gleba de casas para a Marina. E nós fomos aqui e olha que nós encontramos dragagem, o manguezal todo já com o material, e tínhamos esse material que era para garantir que o material tinha vindo do fundo, e era do fundo que foi dragado. Vocês podem ter ideia do tamanho das valvas dessas ostras em relação a uma caixinha de fósforo. Fizemos o relatório e, felizmente, essa foto foi, pelo menos depois de mais recente do que 2000, e olha, graças ao nosso relatório, essa área teve oportunidade do manguezal se recompor. Então, e hoje em dia, com o aumento do nível médio relativo do mar e com o recalque, aqui eram 2 rios. Esses 2 rios foram aterrados, fizeram os canais de entrada e navegação para as lanchas, e hoje em dia, quando dá maré bem cheia de lua, entra água salgada e caranguejo nas casas. É bem natural, é bem interessante. Aqui, gente, é outro fator importante. Senhores engenheiros de todas as qualificações, senhores cidadãos, estão querendo tirar agora os terrenos de marinha, estão querendo tirar, é uma lei de 1941, e agorinha querem o licenciamento, mineração em terras indígenas, tudo que vocês podem imaginar, também eliminar os terrenos de marinha, que são áreas de proteção à zona costeira do Brasil. E os terrenos de marinha vêm, essa lei de 1941, mas vem desde 1831, que são os terrenos de uma linha de pré-mar, linha de maré cheia, média de 1831. Vejam que em Copacabana, a Avenida Nossa Senhora de Copacabana paga laudêmio. Os prédios que estão na Nossa Senhora de Copacabana estão nessa região e pagam laudêmio até hoje, que é a licença para a Marinha para ocupar esses terrenos. E aqui podem ver todas as marinas totalmente ilegais, ocupando terrenos de Marinha, não é da Marinha. E eu fui perita aqui fui assistente do Ministério Público no caso da Marina Tropical Náutica, que estava ampliando os terrenos para os hangares das embarcações, isso em 1992, em plena Rio 92, e aqui vocês podem ver, aqui isso tudo era manguezal. Nenhuma dificuldade de fazer o meu laudo, o meu relatório para o Ministério Público de que manguezal havia sido desmatado para ampliação da Marina Tropical Náutica. Até hoje, segue em berço esplêndido. E um outro fator que ocorre ao longo não só do canal da Bertioga, mas aqui, como ele é o centro da nossa atenção, o problema da velocidade das lanchas. A velocidade compatível não pode ser maior que 6 nós. As lanchas que andam pelo canal da Bertioga são umas cigarretes, umas lanchas espetaculares que voam. O produto das marolas geradas por essas lanchas a esteira das lanchas é erosão nas margens. Erosão nas margens retira o substrato, o sedimento, e as árvores caem. Se você tira o terreno que a árvore está em cima, ela cai, né? Então, é um diagnóstico bastante interessante que as nossas lanchas, olha aqui, lanchas como produzem a sua esteira, as ondas, e há toda uma regulamentação de que para entrar próximo às marinas tem que estar a menos de 3 nós, para não formar ondas, porque o próprio sistema de atracação
das marinas também vai ser prejudicado. Então, o problema das margens do canal, o problema de segurança da navegação, o problema dos pescadores artesanais, com aqueles barquinhos de alumínio, eles ficam lá dando banho no camarão, pescam algum baiacu, algum bagre, gastam o camarão como isca e saem felizes. Saem felizes, tomam todas as cervejas, pescam bagre e baiacu e estão felizes. Mas, quando passam essas ondas, chegam a virar esses barcos de alumínio. Bertioga, o nosso problema com a transposição do Itapanhaú. Tudo aqui é manguezal e restinga. E, com a transposição, vai diminuir o fluxo do rio. Vai entrar... Aqui está a barra do canal da Bertioga, maré enchente entra com sal, cunha salina entra por aqui, e quanto menor o fluxo, a vazão do rio Itapanhaú, mais aprofundado entra a cunha salina. Isso vai causar problemas para aqueles que usam poços artesianos para retirar água para consumo das moradias de menor poder pecuniário. Vejam, nós vamos reduzir a água dessa cachoeira, que é um ponto turístico importante na região. Então, nós vamos estar aqui em cima, no Planalto, reduzindo a vazão do rio Itapanhaú, reduzindo vazão para as cachoeiras, ou para principalmente essa cachoeira, e reduzindo a vazão, que vai garantir a mistura e nutrientes para as águas do canal de Bertioga. E aí nós vamos ter um problema com os pobres, com os pescadores artesanais, que dependem de toda essa água rica em nutrientes que vai se somar às águas do canal da Bertioga para essa riqueza, essa biodiversidade em recursos pesqueiros. E ainda mais que os engenheiros que planificam toda essa parte de recursos hídricos, eles tratam a água como uma coisa assim, um canal de água. Não é um canal de água, é um ecossistema, é um sistema complexo que tem, no mínimo, 3 dimensões. Tem profundidade, tem densidade, você trabalha com diferentes salinidades, diferentes temperaturas. Então, não é um curso d'água, é um sistema hídrico. E esse sistema hídrico, nós, do Instituto Bioma Brasil, fomos solicitados e fizemos um laudo, um relatório técnico das condições de prejuízo para toda essa região da Baixada com a transposição do rio Itapanhaú. E chegaram, gente, isso daqui foi ano passado, um leilão extrajudicial dessa área que já havia sido desmatada em 86, que aqui a gente dá para ver a diferença da cobertura, né, da copa das árvores, e essa área de manguezal, vegetação de preservação permanente, posta para um leilão. E tinha uma grande empresa chinesa de navegação muito interessada em fazer seu lance, mas não houve nem um lance mínimo, e até agora o negócio está em hold. E aqui vocês podem ver, esse manguezal vinha tudo aqui. Marina, uma das marinas deve ter feito um grande negócio com a balsa que vem de Bertioga para o Guarujá. Grande negócio, grande negócio. E eu sou perita judicial disso tudo. Tive 3 processos de ação civil pública como perita. É terrível. Agora, são 16h47. Eu não sei, as pessoas estão aí, Leonardo, ou estão cada um na sua casa? Não, acho que estão cada um na sua casa. Mas eu posso continuar? Quer que dê um intervalo mínimo?
Não, pode continuar, Yara, não há problema Tá não. bom. Então, agora é o fecho dessa nossa preocupação com as pegadas humanas, com o que já fizemos e com tudo que já está caminhando sob a influência das mudanças do clima. Olha o que nós temos. Dados não faltam, cenários não faltam, técnicos de qualidade superior não faltam, acadêmicos não faltam, aprendizes de acadêmicos, Leonardo, não faltam. Uma diversidade de profissionais. Eu já trabalhei com o professor Paolo em casos que era a Barra de Cananéia para entrar navio transatlântico de turismo. Então, sempre que há uma necessidade, há um chamamento, venham, mas o pessoal não quer nos ouvir, é difícil. Então, vejam, o nível do mar, isso daqui é em Portugal, em Cascais, mas eu achei essa figura bastante emblemática. O nível do mar, como vem variando ao longo dos anos, aqui 1991, aqui 1997, e aqui como é visível o aumento do nível médio relativo do mar. E aqui a temperatura, o aumento térmico, que mesmo com subidas e descidas, há um nítido aumento da temperatura. São dados da NASA. O aumento, lembram o cenário para 2050 das temperaturas no Brasil? Lembram? Faz uma meia hora, um pouco mais. E aqui são dados tanto de projeções como de dados em perfurações de terrenos, quando nos últimos 20 mil anos já tivemos um aumento do nível do mar de 125 metros. O aumento ele é estocástico. De vez em quando tem períodos de maior aumento do nível do mar, outros não. Quando há grandes degelos das calotas polares, você tem um aumento incrementado do nível do mar. Mas nós temos aqui o nível da glaciação, né, que foi há 20 mil anos atrás, aqui 80 centímetros por século. Depois nós já vamos ter um incremento aqui já no Holoceno, que isso é bem recente, aquele terreno amarelo, aquelas areias na Baixada Santista, isso é coisa bem recente, onde nós estamos convivendo com variações bastante, não muito marcadas, né? Então, aqui nós temos nessa legenda a ordem de variação do nível do mar nos últimos 4 mil anos. Então, são ordens grandes, de centímetros, de metros, né? Aqui trabalho, você deve conhecer, do Mesquita e Harari e do França, do nível do mar no litoral paulista. É um trabalho célebre. Também, só no século XX, tivemos 21 centímetros de aumento do nível do mar. É algo que representa. Vocês podem imaginar, num terreno como Santos, que a gente está ali na beirinha d'água, subir 20 centímetros é muita coisa. 20 centímetros num século. Esse século está indo mais. E eu vou ter aqui alguns exemplos para vocês refletirem. Não parece quando eu digo, não, aumenta aí 0,6 milímetros ano. Aí você olha na régua, nossa, 0,6 milímetro ano. Mas põe 2 anos, 3 anos, 4 anos, um século. E aí dá 21 centímetros. Certo? Aqui os marégrafos ao longo do litoral brasileiro. O que nós temos? Um grande problema é a descontinuidade desses registros. Entretanto, o Instituto Oceanográfico, na sua base de Ubatuba e na base de Cananéia,
tem um registro contínuo de mais de 50 anos, de boa qualidade. E é com base nesses dados que Mesquita, Deus o tenha, ele foi embora, nos deixou, mas o Harari e o França são discípulos do Afrânio, eles continuam com esses estudos e pode ver que em um século nós tivemos cerca de 40 centímetros de aumento do nível do mar nesse segmento do sudeste do litoral brasileiro. Isso é muito. Isso é muito. Aqui são dados da CODESP, Alfredini, orientador do Leonardo, e registro desde a década de 1944 até 2007, onde estão sendo 74 centímetros nesses 20 anos de levantamento. Então, os dados estão publicados, os números estão aí, os registros da CODESP, que é a companhia da Docas de Santos, os dados estão aí. Nós estamos impactando. E isso daqui foi um trabalho. Eu dava aula de manguezais na graduação, era uma disciplina optativa antes de eu me aposentar. Hoje em dia, como aposentado, eu dou aula de pós-graduação. Mas eu tinha essa disciplina de graduação e eu aceitava pessoal da terceira idade. E eu tive uma equipe de terceira idade que fez, de 1992, era 1997, eles fizeram um cenário para 2097. O final do século, imagina, em 97 ainda nós estávamos no século XX. Fizeram uma projeção, um cenário do século XXI. E veja como ficou aqui à frente da Baía de Santos. Parecia uma coisa horrível, dava vontade de dizer, meninos, não eram meninos, tinham mais de 70, vocês estão exagerando, mas não estavam, não estavam. Olha aqui a Baía de Santos, imaginando o nível do mar, e vai subir. E aonde vai? Numa ressaca, com vento empurrando e acumulando, represando as águas dentro da Baía de Santos. Hoje em dia já sobe tudo lá na ponta da praia. Então, qual é a nossa realidade? Cenários de aquecimento não mais de 1,5 grau, de uma média de 2 graus Celsius. Até 2030, gente. É aí, já está ali, é na frente. 2030. Certo? Para mim é menos tempo ainda. Eu já estou na contagem regressiva. Mas é pouco tempo. Vejam, o litoral de São Paulo. Opa! Litoral de São Paulo. Aqui está São Paulo, aqui está São Paulo. E o litoral. Nós temos um litoral com 3 segmentos bem diferentes. O segmento do litoral norte, quando o contraforte da Serra do Mar está coladinho no mar. Não temos quase espaço entre a montanha e o mar. Temos aqui uma zona de transição, que é a Baixada Santista, onde o nosso espaço é um pouco mais amplo, esse nosso anfiteatro, que é emoldurado pela Serra do Mar. E no litoral sul, nós temos uma maior área de planície costeira, chegando a 40 quilômetros. Então, esses 3 segmentos se comportam diferentemente diante de um mesmo processo de subida do nível do mar. A subida é a mesma, porém, os processos vão repercutir diferentemente em cada um desses segmentos. Isso precisa olho, sensibilidade e vontade de acertar. Tem os dados? Tem. Trabalhos desde a geologia até a parte das ciências sociais. Tudo registrado. Então, aqui nós temos um mapa geológico das altitudes do estado de São Paulo. Então, nós vemos, olha aqui, como se afasta a serra do litoral sul, como que essa região aqui da Baixada Santista
tem um anfiteatro um pouco maior. E aqui o litoral norte, tadinho, está imprensado ali entre a montanha e o mar. Esse é o nosso litoral norte, imprensado. Aqui está a cidade de Ubatuba. Arranjou um cantinho aí, mas esse cantinho, se subir o mar muito, vão ter que subir a ladeira. Vai ter que subir a ladeira. E aqui tem, olha, Ubatuba, Enseada, Praia da Enseada, aqui nós temos nosso barco na marina do Saco da Ribeira. Então, aqui está a Ilha Anchieta, então vocês podem ver, está tudo aí. Praia da Sununga, vocês devem conhecer, o engenheiro gosta de fazer um surf. Vejam o que está acontecendo. O projeto Ressaca, no município de Ubatuba. Dá ressaca, come areia, derruba tudo. Vai lá, enche de areia, enche de terra, vem a próxima ressaca. Por quê? Porque a estrada está em cima da praia, certo? Aqui chegamos na Baixada Santista. O que vai acontecer com essa subida que já está subindo? Você tem um trabalho do engenheiro Paolo Fredini, um espetáculo que é a projeção da subida do nível do mar sobre todas essas áreas de manguezal e quais são as áreas que já estão condenadas a prioristicamente por estudos de cenários futuros. Vejam aqui, nós estamos dragando, nós estamos na cava submarina, nós estamos com essa cava, sobe o nível do mar, vai haver ressuspensão desse material, ressuspende um material tóxico e, democraticamente, ele é redistribuído pelas marés enchentes e vazantes. Temos aqui, ainda é o litoral da Baixada Santista, na região de Mongaguá, também uma série de processos, porque removem areia. Muitos de vocês já devem ter visto, um pouco antes dos fins de semana feriado ou do verão, quando vai todo mundo lá para Praia Grande, Mongaguá, Peruíbe, tudo isso, aquelas ruas que não são calçadas, já com as grandes chuvaradas, está tudo cheio de vossoroca. Aquelas ruas dos Jardim Jardim Flórida, Jardim Miami, Jardim não sei o quê. O que eles fazem? Pegam a areia da praia e dão uma garibada. O turista chega, nossa, essa prefeitura é o máximo. E tudo areia retirada da praia. Quando você remove a areia da praia, você desestrutura o perfil da praia. E quando vem novas marés cheias, elas vão buscar redesenhar o perfil da praia, que é um perfil de equilíbrio. A praia tem um perfil de equilíbrio. Praia de Tombo, vocês sabem que é boa para o surf, areia grossa e assim. Praia que não é boa para o surf é uma praia plana com sedimento fininho, é lamosa, areno lamosa, e ninguém vai lá para pegar um surf. Era a praia do Saco da Ribeira antes de ter marina. Então, é isso que está acontecendo, gente. Olha, esse crime aqui, 5.000 metros quadrados, acho que eram metros cúbicos de areia lá retirado de Mongaguá. Isso é dado de 2017. Então, quando se estuda o processo de elevação do nível médio relativo do mar com os centímetros já registrados e os cenários previstos para um futuro ainda acrescidos dos eventos extremos, que são maiormente regidos por tempestades e ressacas no mar, nós vamos ter respostas diferentes de cada trecho do mar. E aqui, a ponta da praia, vocês podem ver, isso é em Santos, são fotos publicadas pela Tribuna de Santos, isso já não é mais tão excêntrico.
muita gente já viu essa marejada aí na ponta da praia. E mais serão. E essa força, o embate desse volume de água faz estragos, salga os carros. Tem que mandar lavar o dentro do dentro de cada carro. Isso tem custos para a sociedade, isso tem custos para o patrimônio público, tem custos para a prefeitura. Também isso é depois das ressacas. Tem que remover o excesso de areia, que foi totalmente revolvido pela ressaca, e, mais uma vez, o equilíbrio de estabilidade, do equilíbrio do perfil praial foi totalmente alterado. Aqui não sei se vocês lembram da escolinha da Dona Teteca, no primeiro ginasial, que é quinto ano atualmente, os navios boiam. Os navios boiam. Então, o princípio de Arquimedes. Eu fui professora de colégio do Estado e levava meus alunos do então primeiro ginasial, garotada de 11 anos, 12, levava para Santos para verem o princípio de Arquimedes ao vivo. Esses alunos dos colégios públicos, poucos conheciam o mar. Poucos conheciam o mar. Quando chegavam no mar, lá em Santos, era uma loucura. Uma loucura, eu tinha que segurar aqueles meninos e meninas. E aqui, quem viu alguma obra ou algum projeto de elevação do cais do Porto de Santos? Se o navio boia, o nível do mar sobe, o navio vai boiar mais alto. Concorda? Então, o ângulo dessas escadinhas para o porta-ló do navio vai mudar, porque o navio vai boiar mais alto, a menos que Arquimedes tenha nos enganado. Porém, então, o que tem que acontecer? Tem que elevar a zona costeira para continuar a poder atender os navios, não só os de turismo, mas os de carga também. Gente, em 1997, os diques do norte da Alemanha e da Holanda para o Atlântico Norte já haviam sido elevados. Os diques, em 97, já tinham sido elevados com as previsões dos cenários da elevação do nível do mar e dos eventos extremos no Atlântico Norte. E nós aqui continuamos em berço esplêndido, porque Deus é brasileiro. Deus é brasileiro. Agora vem a Copa do Mundo, vamos ver se ele nos ajuda. Né? O Papa é do São Lourenço, lá na Argentina. Vamos ver aí como é que fica o Brasil. A Argentina está na Copa também. Então, vamos ter que elevar o piso, a cota da área portuária, por causa do Arquimedes. E agora, no extremo sul, lá para Cananéia, olha só o que está acontecendo. O norte da Ilha Comprida, as casas de veraneio, que o pessoal estava ali na boquinha do mar, coisa mais linda. O meu compadre tem uma casa na Ilha Comprida, que a gente sai da casa e pisa na praia. Agora não sai da casa, nem pisa na praia. Então, isso é verdade, gente. Isso é verdade. Olha aí, isso abriu mais uma barra. Nós tínhamos 3 barras, uma no norte da Ilha Comprida, uma a Barra de Cananéia e a Barra de Ararapira. Tinha Icapara ao norte, Cananéia e Ararapira. Agora abriu-se um novo canal na Ilha do Cardoso, na Restinga, lá em Marujá. Isso 2018, se não estou equivocada. E aqui nós tampamos com o nosso quadrinho. Eu acho que é 2018, se não estou equivocada. Eu estava em Brasília e a turma aqui de São Paulo me enchendo de WhatsApps e notícias. Ilha do Cardoso rompeu. Rompeu. Então, o que é que nós temos aí? Nossas considerações. Estou terminando, gente.
paciência com a velhinha. Olha, o que nós vamos ter? Salinização das águas costeiras e do lençol freático. Água de resfriamento das indústrias que estão na Baixada Santista vão estar contaminadas com sal. Quem já sabe que ali na Cozipa, na Cearia, se a água de resfriar tiver sal, o aço fica todo manchado de branco, perde o aço resfriado com água que não seja totalmente sem sal. Praias de origem continental vão ser comidas. Engorda de praias. Vocês viram o que aconteceu lá no Camboriú, né? Balneário Camboriú. A praia recém-engordada, pronto, passou uma ressaca lá, deu de 3 metros, um degrau no meio da praia. Os canais de Santos também, isso tudo vai ter problema. Erosão, murada do Porto de Santos. Lá, a cota daquela murada, do cais mesmo, Conceiçãozinha, aquela área de puro transporte de containers, recepção de containers, um problema grande. Enseada de Caraguatatuba, a água já tá lá subindo naquela praia imensa. Os cenários que nós temos pela frente: aumento de altura das ondas nas ressacas e nas tempestades marítimas, além do aumento da frequência de recorrência desses fenômenos, agravando a erosão costeira. Entrada das cunhas salinas nos rios, atingindo as torneiras de água de abastecimento industrial, esfriamento das fontes térmicas, comprometendo ou inviabilizando o tratamento e o uso dessas águas. Tubulações que passam perto das praias, emissários submarinos, esgoto, interceptores de águas pluviais, tudo isso vai ser descalçado. O sedimento que atualmente eles estão aninhados, acamados, isso tudo vai ser redistribuído e rompem. Cada rompimento desses emissários de esgoto submarino, já viram o que causa no verão das belas praias paradisíacas do Guarujá. Nível médio relativo do mar, a salinização de poços artesianos. Isso é muito sério. Pequenos, a agricultura de familiar, ali no pé da serra, ou no interior lá da região da planície costeira lá de Cananéia. Ali tem muita fazendinha pequena, muito sítio, planta feijão, planta mandioca, e vai sair mandioca já salgadinha. E o que nós precisamos fazer? Nós precisamos informar as populações litorâneas, ter projetos locais, municipais, por bairros, as regiões a serem mais afetadas. Temos que preparar as cidades, nós temos que ser proativos com a construção de proteções e não esperar tudo invadir e dizer é mesmo. Agora a Câmara está sem dinheiro, a Prefeitura não tem dinheiro, não. Não dá, gente, não dá. E responsabilizar os governos municipais, aqueles que não estão se ligando. Tem áreas de extremo risco. Gente, eu moro na Vila Madalena, moro pertinho do Beco do Batman. Sabe qual é o aviso que tem aqui nas ruas, nas minhas vizinhanças? Não estacione, área de inundação. Então, se você parar, é seu próprio risco. Estou dizendo aqui, a prefeitura falou que é área de inundação. Aí, quando chove muito, eu olho aqui de cima do meu apartamento, os carros estão todos boiando, um batendo no outro, o outro batendo num, casa alagando, mas tinha a placa ali, área de inundação. Não é assim, isso não é brincadeira, gente. Não é clubinho de fundo de quintal. Temos que garantir a defesa dos munícipes. Para que a gente elege os vereadores, os deputados estaduais? Nós temos urgência, temos que ser proativos,
seguindo esses cenários, buscar interpretar melhor esse período que nós estamos, que já estou chamando de antropoceno, não é mais o holoceno. O homem já alterou de tal forma que já virou agente de modificação da paisagem. O homem como modificador e agente modificador da paisagem. E aqui é só para a gente acabar numa boa, é uma carta náutica entre Santos e Rio de Janeiro. Eu sou uma pessoa do mar, sou pessoa de velejar, já fiz regata Santos-Rio, etc., etc. Eu sou carioca de ser paulista. E chamo bastante atenção todo esse nosso litoral muito vulnerável, trechos mais vulneráveis que outros. Então, esse é o nosso barco, é o Spray, é o BRA 25. Vocês imaginam, ele é bem antigo, ele é de 54, um barco de madeira. E eu usei a metáfora do leme. O leme nos dá a direção, a governança. Nós precisamos ter um leme, uma governança, assumir a governança. Nós temos que ter um deslocamento com um rumo a ser perseguido, com um objetivo. Então, eu aqui botei o leme do spray, com o hélice do spray, para ter bem a noção do que é a cana do leme, movendo essa saia do leme, colocando o barco na direção correta. Nós, como sujeitos, como governantes, como aqueles que têm um pouco mais de conhecimento e precisamos compartilhar esse conhecimento com aqueles outros que não têm essa possibilidade. A responsabilidade é nossa. Então, para continuarmos a gozar de coloridos, de gente, saúde ambiental. Saúde ambiental é de todos. E aqui eu agradeço a vocês. Muito obrigada. Yara, muito obrigado pela sua apresentação, acho que completíssima, trata de muitos assuntos e muito legal você ter focado no estado de São Paulo aqui, que para os espectadores, imagino que a maioria seja paulista, é mais próximo de nós, acho que consegue ter tirar do campo da abstração, às vezes que é muito abstrato esses conceitos de mudanças climáticas e trazer para a nossa realidade, né? O que é mudança, subida do nível do mar? O cara vai dizer, nossa, eu encho um balde no tanque e aí sobe o nível, e aí, como é que é? Derramo um balde d'água no mar? Vai. Porque há anos, né? Vocês têm 1 mais 1 tem que dar 2, ou então uma integral lá bastante evolutiva, mas nós temos que usar todos esses compartimentos que se estuda numa escola mais como de engenharia, ciências exatas, dar uma mesclada que é perfeitamente viável, mesclar todo esse arcabouço de aprendizagem de uma escola de estruturas, né, de cálculo, com ser um pouco de engenheiro, um pouco de arquiteto, um pouco de paisagista, um pouco de cada coisa, porque hoje em dia não dá mais para ser míope na profissão. Uhum. Nós temos que ter a grande angular, ou aquela até de preferência a olho de peixe. Temos todos que ser olho de peixe. Eu fiz História Natural da faculdade, que no meu tempo eram ciências biológicas e ciências geológicas, os 2 cursos num só, chamado História Natural. Depois eu vim para a oceanografia, eu fiz oceanografia. Oceanografia, física, química, geológica e biológica. Então, eu tinha os conjuntos. Dentro desses conjuntos, eu não posso me perder. Eu não posso me perder. Eu não posso ser uma tudóloga. Certo? Eu posso ser tudóloga para primeiro ano primário, para até o ensino médio. Agora, quando chega na hora do vamos ver, eu tenho que ter substância, né? Exatamente.
Bom, aqui a gente tem algumas perguntas no chat. Vou começar pela primeira aqui da Vanessa Valentim. Ela fala: boa tarde, obrigada pela ótima apresentação. Poderia comentar um pouco sobre a situação no Balneário Camboriú? Acho que ela diz sobre o alargamento das praias lá do balneário, né? Isso. Eles fizeram esse alargamento da praia Camboriú. Agora vamos ao histórico. Os prédios bem altos, na beirada da praia de Camboriú, no balneário, fazem sombra do meio-dia em diante na praia. E os turistas vão para a praia e querem ficar um pouco além da hora do almoço, ficam na sombra. Então, o engordamento da praia de balneário foi todo ele planejado para o turista ir tomar sol mais além da sombra dos prédios. Gente, veja aí a antropização ou o antropocentrismo do raciocínio. Tem todo um cálculo, que eu não sei como é que se faz, mas do quanto se pode engordar uma praia sob aquelas condições maregráficas. Amplitude de maré, as correntezas junto à costa. Se você vai ampliar, engordar a praia, você vai bem mais adentrar na Baía de Camboriú, do balneário, você vai encontrar correntes de água com diferentes velocidades, né? Fluxos de corrente. Inverno e verão deve ser diferente. Então, todo esse estudo deve ter sido feito. Uhum. Talvez o tempo em que ele foi feito foi rápido demais. Isso é chute, hein? Chute de Iara. Talvez rápido demais. Não deu para a praia ir adquirindo o seu equilíbrio de perfil. Por quê? Disseram, mas isso é comum dar esses degraus, mas não esse tamanho de degrau. Uhum. Eles agora estão com os tubulões, querendo botar lá uns negócios dentro. Tem um nome, eu esqueci esse nome. Acho que vão usar geobags, pelo que eu vi. Isso, uns salsichões. Uns salsichões lá. Não, mas vamos ver se o geobag vai dar certo. Aham, certo? É tão comum que vamos certo? Então, 90 milhões, ou sei lá quanto foi o custo desse engordamento. Eu lembro bem, eu era jovem, fizeram engordamento da praia de Copacabana. Eu lembro, vinha um tubo, eles trouxeram areia da Baía de Botafogo, passava o tubulão da dragagem, por dentro daquele túnel, chamavam o túnel do Pasmado, chamavam de Mata Paulista, porque o bonde andava na contramão naquele túnel. Então, eles chamavam o túnel do Pasmado de túnel Mata Paulista. Mas é agora, perto do Shopping Rio. Aí vinha aquele tubulão e ia para a praia de Copacabana, lançar areia que vinha da Baía de Botafogo. Eu acompanhei aquele processo todo. Era uma coisa, uma novidade, e, nossa Senhora, era algo impensável na década de 70. Uhum. 70. Levou anos fazendo aquilo. E está até hoje lá. Mas até hoje, quando dá ressaca, a água vai parar lá em cima da avenida. Certo? Então, não conserta. A gente não pode consertar a natureza. Imagina que nesses milhões de anos ela não foi se aperfeiçoando. E o mais competente, o relevo mais competente, é o que está vigorando. Relevos não competentes são eliminados na competição natural. Uhum. Então, no caso lá de Balneário Camboriú, não posso dizer nada, não tenho. O que eu sei é que eu li um monte de reportagens e entendi que com esse salsichão eles querem, então, dar uma certa estrutura para a nossa praia engordada, a praia barriguda. Não sei qual vai ser o resultado, eu não sei. Eu não tenho competência para dizer o que está por vir. Eu só sei dizer que eu imagino que
talvez o processo tenha sido rápido demais. Tá, ótimo. Ótimo não, né? Ótima a sua resposta, mas o tema aí não é tão ótimo assim. É chute, é chute. Aqui, outra pergunta. Essa aqui é da Isabela Previte. Essa aqui eu conheço, hein? Yara, É Yara, irmã? é irmã, minha irmã. Deve estar falando da Alemanha agora, imagino. É. Ela fala, Yara, você acha que com o novo governo, as políticas públicas voltadas para os assuntos de mudança climática serão mais eficazes e capazes de atrasar essas destruições? Gente, eu não vou dizer que eu estive mais animada, mas eu já não estou tão animada. Os elementos que estão sendo escolhidos para trabalhar nessa transição. Eu estou vendo o nome, tudo figurinha carimbada. As pessoas de 2003, 2004, 2005, 2006, o Brasil mudou, o mundo mudou, a situação mudou, tudo mudou. Nós temos que repensar uma governança. Uhum. Nós temos que repensar uma economia. Não podemos continuar comercializando valores no lugar de preços. Eu estou botando na cesta de venda, de compra e venda, lá aquela baciada do fim de feira, eu estou colocando produtos que são de valor. Você não pode dar preço. Eu não posso dar preço para a água. A água é um bem de uso comum, público. Você não pode vender água, não pode vender ar. Então, se o ar não está bom, nós temos que melhorar a forma de eliminar o ar. A nossa grande expectativa é que, não na COP27, porque a COP27 estão lá, tem a turma de chapéu na mão dizendo que quer ser indenizado e a turma que tem a cartola dizendo nós vamos dar dinheiro depois. Tem 100 milhões aí para serem dados. Nós temos que mudar o sistema econômico, nós temos que mudar o sistema de uso do solo, nós temos que mudar o sistema de uso dos recursos naturais. Eles são finitos. Eles são finitos. Nós temos que dar uma chacoalhada e não apenas dizer eu vou ajudar o pobre, eu vou ajudar o não sei o quê, eu vou cobrar dos mais ricos. Nós temos que ensinar, nós temos que debater, temos que conversar muito, temos que tirar o mínimo múltiplo comum. Isso não se faz num passe de mágica. 4 anos é muito pouco. É muito pouco para consertar, mas foi suficiente para deixar a gente num fim de poço. Nós estamos com as taxas mais elevadas de desmatamento, as taxas mais elevadas de incêndios florestais. Hoje mesmo eu estava vendo uma aldeia indígena no Pantanal do Mato Grosso do Sul está pegando fogo desde domingo. Terra indígena. Então, nós temos que mudar as coisas, mas mudar com sabedoria, mudar com elementos novos, peças novas, mudar, como eu diria, pensando nos diferentes compartimentos de uma forma integrada, certo? Eu não posso pensar tudo, botar num saco só, nem posso focar um independente do outro, mas nós temos que ter uma coordenação com objetivos bem claros. Se cada um tiver um objetivo diferente, nós não vamos nem andar paralelo, nós vamos ser divergentes totalmente. Eu tenho que pensar a Amazônia, eu tenho que pensar Pantanal, eu tenho que pensar Pampa,
eu tenho que pensar sistema costeiro marinho com cabeças diferentes. Uhum. Se só no estado de São Paulo eu tenho 3 segmentos no litoral que exigem governanças diferentes, eu diria para a sua irmã, que está na Alemanha, que um país, eu não vou falar que tem dimensões continentais, eu já não aguento mais. E o Brasil é grande e tem dimensões continentais. Somos assim desde 1500, gente. A gente tem que ter se acostumado e temos que aprender a pensar. Então, quem calça um sapato 44 vai ficar chorando toda a vida que ele não calça mais número 18. Calça 44. Então, nós somos um país grande, uníssono, que tem um governo central. Temos estados que pensam relacionados com... É muito mais fácil, entre a do que os Estados Unidos, onde cada estado tem a sua lei. Um estado pode matar na forca, outro pode matar a tiro, outro não pode matar, outro vai para prisão perpétua. Já pensou administrar isso? Pelo amor de Deus. Então, Brasil é nosso. O Brasil, nós temos que dar um jeito nele. Ele tem que ficar menos ruim. Temos condições de torná-lo menos ruim. Temos competência, temos capacidade e temos vontade. Basta não atrapalhar. Então, a turma que para caminhão na estrada, não para mais caminhão na estrada. Para lá no posto de gasolina. Vai ser um manifesto ali no posto de gasolina. Sabe, se você é do contra, esbraveja, xinga, diz palavrão, mas não atrapalha o outro que está querendo arrumar. Aproveitando esse gancho, Yara, eu vou até... Não, eu vou puxar uma pergunta que eu fiz para a Ana Lia, na primeira palestra, que você disse que acompanhou, agora sobre uma outra ótica. Para ela, eu perguntei sobre justiça climática, para você, eu vou perguntar sobre visões de desenvolvimento, né, dentre as suas contradições. Como você vê agora movimentos como o indígena, o movimento negro, movimentos de minorias ou de pessoas que estão em situação de maior opressão, entrando nesse debate sobre desenvolvimento, né? Hoje nós temos uma participação maior de indígenas, de negros, de mulheres, enfim. Como você vê essa contribuição que eles podem dar, ou se até podem propor uma solução que nós ainda não estamos vislumbrando de solução, né? De modelo econômico, enfim. Grande sua pergunta. Primeira coisa, ver o que é desenvolvimento e o que é crescimento. Crescimento, para um grupo ou um ganhar, os outros estão perdendo. Crescimento é quantitativo. Você pode ter crescimento econômico. Desenvolvimento é qualitativo. Todos esperam ganhar num desenvolvimento qualitativo. Não existe desenvolvimento econômico. Econômico vai ser sempre crescimento. O desenvolvimento é qualidade de vida, desenvolvimento usando o processo da sustentabilidade, ou, que eu digo, o monte de capim, sabe, para o burro andar, você bota um monte de capim na frente, aí o burro vai andando. Se você puser na nossa frente um monte de... os ODS, os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, bota na nossa frente assim, e a gente vai andando, tentando alcançar esses 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Isso é desenvolvimento, é qualidade de vida. Crescimento não traz qualidade de vida. Crescimento traz disputa, porque ele é mede quantidade, ele é frio, ele é calculista. Tanto que você vê que o comércio dos antigos povos, os árabes e os antigos povos do Oriente Médio, era o tal que diz que era no fio do bigode, era onde todos ganhavam. Tinha o mais esperto, mas o outro também era vivo. E eles negociavam. Isso é escambo. Escambo é desenvolvimento.
Você tem mais farinha de mandioca, você troca pelo feijão. Você tem mais de algum... Tem sal, antigamente sal era dinheiro, quem tinha sal era um rico. Então, isso tudo vai permeando um sistema que vai exigindo leis para botar ordem no coreto. Aí que vem, nesse tripé, você tem um tripé da legislação, um tripé que visa o desenvolvimento sustentável e um tripé que é do social, a participação social. Você não pode esquecer desse tripé. Então, os indígenas, os quilombolas, as populações tradicionais ou originais, todos esses têm muito para ensinar, porque eles aprenderam não pelo livro. O conhecimento deles é empírico. O conhecimento deles foi gerado por experiência, tentativa e erro, tentativa e erro. Aí vai acumulando os sucessos. Esse é o pescador. Essa é a marisqueira. Ela sabe quando vai pescar e quando não vai pescar. Na maré cheia, ela não vai tirar marisco. Aí ela vai para plantar girimum e macaxeira, abóbora e mandioca. Por quê? Ela já viu que na maré cheia não dá para ir lá. Isso é conhecimento. Isso é ciência empírica. Eu estive numa área indígena, lá no Ceará, a área dos Tremembés, no município de Almofala. Eu já te contei? Não, essa você não contou. Então, lá eu passei mais de uma semana, uns 10, 12 dias. Eles têm duas áreas, uma área mais próxima do mar, litoral, e uma área nas dunas. Ali tudo é litoral, mas uma área nas dunas. Eles têm dois agrupamentos desses indígenas tremembés, lá em Almofala. E eles estão próximos do estuário do rio Aracati-Mirim. Pode procurar no mapa. Aí, nesse estuário, tem a parte alta das dunas e a parte baixa no litoral. E eu fui ver o manguezal com eles. E eles tinham uma história do choro do canoé. O que era isso? Eles conhecem no manguezal, o mangue preto lá, quando, em setembro, outubro, tem muito orvalho que pinga de manhã cedo das folhas do mangue preto, é sinal que março do ano seguinte, estação das águas, vai ser muito boa, vai chover, então eles podem fazer plantio de milho e mandioca. Esse é o choro do canoé. Se eu fosse lá de manhã, ainda ia dizer, essas árvores estão me molhando, certo? E eles sabem, em setembro, com antecedência de 6 meses, eles já sabem se o próximo inverno vai ser produtivo, se vai ter bastante água ou se vai ser seco, numa terra que a seca é um problema. Então, essa gente tem tudo para me ensinar, eu não tinha nada para ensinar para eles lá. É o momento que você aprende lá no interior do Recôncavo Baiano, na heróica cidade de Maragogipe, que é Recôncavo do Recôncavo. Trabalhei lá mais de um mês com um grupo de 2 alunos meus, junto com o pessoal, com os pescadores, marisqueiras e tudo. E nós íamos para o campo mariscar, íamos para o campo, tal. Trabalhar em mangue foi o que a gente menos fez. Nós fomos lá trabalhar com eles. Levei uma mala de muitos quilos de equipamento, não saiu. Primeiro que não saiu nem de casa, porque o hotel lá o que tinha era prostíbulo. Então, eu fiquei na casa do prefeito. Então, eu era hóspede do prefeito. Então, o equipamento ficou na casa do prefeito. E nós íamos sair. Os meus meninos faziam as honras, então o negócio tinha que tomar cachaça com tubaína, eles misturavam cachaça, e os meus meninos tinham que tomar cachaça com tubaína para ser legal. Mas nós íamos a campo com as marisqueiras, catar marisco nas coroas de banco de areia. E eu ouvia o que o pessoal estava falando, ouvia, ouvido desse tamanho, e depois eu ia conversando com eles. Mas a senhora é que sabe. Foi o senhor que me contou.
Eles falavam tudo da areia mais grossa, o que dava na areia mais grossa, por que que a areia estava mais grossa naquele mês e não no outro, por que que não sei o quê. E eu juntava aquilo tudo e, quando conversava, saía uma coisa, né? Mas a senhora está sabendo? Eu não, senhor, o senhor que me ensinou. O senhor que me ensinou. Eles sabem. Então, quando os quilombolas, os indígenas, os povos originários, os pescadores, pessoal de verdade, não aquele que bota a fantasia da 25 de março. Pescador de verdade, quilombola de verdade, essa gente pode entremear as conversas, entremear o nosso sistema, que o nosso sistema tem 3 patas: uma regularização jurídica, uma preocupação com a sustentabilidade e a preocupação de ter parceiros numa política social. Não, é muito legal você falar isso, até de experiência própria, porque hoje tem até movimentos econômicos modernos aí que discutem isso, essa maneira de... A gente trabalha com uma visão muito tecnocrática, né, de teorias desenvolvidas na academia, mas existe esse conhecimento empírico que foi coletado ao longo de gerações, podemos até dizer milênios, né, que tem Isso. muito a contribuir, de uma forma ou de outra, para a gente alterar a nossa visão de desenvolvimento, que hoje é muito centrado na parte econômica e no modelo atual é impossível a gente conciliar uma vida confortável pensando em mudanças climáticas e essa visão sistêmica, né? Agora, Yara, por conta do horário, a gente vai se encaminhando para o final. Tá. Eu vou só ler aqui o resto dos comentários que estão aqui no chat. Aí a Lucy Sheffer, essa aí você já É minha conhece, né? prima. Ela falou: os problemas foram levantados e as soluções dadas. Agora a bola foi jogada para o novo governo. Só nos resta agradecer a magnífica aula da professora Yara. Foi uma bela aula mesmo, Yara. Obrigado. E a Denise comenta, é uma pergunta: como fazer o agronegócio um parceiro da preservação? Eles já estão se dando conta. Eles já estão se dando conta. Na hora que eu vi a Cátia Abreu falando, eu, caramba, o que está acontecendo? Né? Eu queria botar ela no espetinho antigamente, quando ela era ministra da... Eu queria colocá-la no espetinho. Mas agora, de repente, ela desabrochou. E o que eles viram? Ali nos centavos, se você não tem água, 70% dos nossos recursos hídricos vão para irrigação. 70% dos recursos hídricos vão para irrigação. Quando você desmata o bioma, a Amazônia, você tem menos chuva, você tem menos árvores para evapotranspirar, você vai ter menos fluxos aéreos de vapor d'água. Onde você vai encontrar água para a sua agricultura e para o seu boi beber? Cadê a água? O boi bebeu e a Amazônia não tem mais árvore. Então, doeu nos calos deles. É dor no calo. Não é que eles viram Deus, não. Não é que houve uma aparição, mais uma Nossa Senhora. Não. Doeu no bolso. Então, chegamos numa encruzilhada que é aquela encruzilhada que o Antônio Guterres falou no domingo. E estamos com o pé embaixo, com o pé na tábua. Não tem mais de onde tirar. Os recursos são finitos. O planeta Terra é um só. Nós já estamos gastando 1,5 planeta por ano. Não dá. Matematicamente não dá. Então, a gente. Então, faz guerra ou então manda os lemingues se suicidarem. Lá, se fosse uma população natural, original, com os lemingues, faltou comida, eles se matam. Aí vão se matando até a quantidade de comida que tiver conseguir alimentar. Mas a China, a Índia, com esses milhões e bilhão de gente, é o Brasil que vai
produzir soja e vender soja cheia d'água para eles, a soja está indo com água, gente. O milho vai com água, a soja vai com água. Isso é água que nós estamos exportando e não estamos cobrando para eles. Pensa. Perfeito. Muito obrigado aí por ter aceito o convite novamente, Yara. Sempre um prazer falar com você. E, assim, tem muitas perguntas ainda que eu gostaria de fazer, acho que a plateia também, mas é que o horário, infelizmente, a gente está Fica... a palestra agora às 18, mas já fica o gancho para uma próxima aí futuramente, a gente continuar a nossa conversa aí sobre outros assuntos aí que você tem muito a contribuir. A gente se junta lá no IO, marca uma reunião. Combinado, sem problema. Um abraço, então, viu? Obrigado. Abraço grande, tudo de bom para vocês, e eu agradeço muitíssimo a oportunidade de ter estado com vocês nessa 1h30. Obrigado, Yara. Obrigado a todos. 1h42. 1h42. Tchau. Obrigado. Obrigada. Tchau, um abraço. Obrigada.